Olá, esse é mais um vídeo produzido pela Mudanças Abruptas. Vocês vão encontrar esse vídeo, na verdade toda a parte de texto desse vídeo bem detalhado lá no www.mudançasabruptas.com.br. O que eu vou explicar hoje é como utilizar a parte de pesquisa operacional, também conhecida como otimização linear ou programação linear, utilizando o Solver. Muito simples, mas às vezes os alunos ficam meio perdidos na hora de usar o Solver, porque falta enxergar exatamente o que é que está sendo resolvido quando se utiliza o Solver. Vamos então tentar visualizar aqui, primeira parte matemática, parte gráfica. Suponha que você tem então um probleminha que normalmente é descrito em pesquisa operacional, normalmente é descrito assim. Você tem deseja-se, e a gente tem sempre uma função que é chamada uma função objetiva. Então eu quero maximizar ou minimizar. Então vamos supor que eu queira maximizar a minha função objetiva, z, que é uma função de duas variáveis, x e y. Ou seja, essa função z, para ela ser uma função de duas variáveis, ela é uma função em 3D. Então a gente não pode esquecer disso. Que nesse caso, na hora de visualizar, eu estou visualizando uma função em 3D rebatida no eixo x, y. Vamos, como exemplo, supor que eu queira maximizar a função 5x mais 2y. Em problemas reais, eu não quero maximizar apenas isso. Eu tenho um problema sério em problemas reais, que são as restrições. São restrições de funcionário, restrição de verba, restrição de montante financeiro. Então, sempre aparece para a gente uma coisa sujeito a, e aí coloca-se, cada departamento de uma firma coloca para você quais são as restrições. Então, por exemplo, eu não quero que o x seja maior do que 3, eu não quero que o y seja maior do que 4, eu quero, por exemplo, que x mais 2y tenha um certo limite, qual limite? Não pode passar de 9. Eu quero que o x seja positivo sempre e eu quero que o y seja positivo sempre. Então é isso que a gente quer resolver. Para resolver isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada na parte gráfica. Como que eu vou enxergar isso em termos de gráfico. Ou seja, tem que saber representar esses planos ou essas equações que estão impedindo a função z de, por exemplo, pegar o máximo, que seria no caso infinito. Então, para enxergar esses gráficos, vamos ver um exercício bem simples, que é assim. Supõe então, a gente tem lá, vamos colocar aqui o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, y, e a primeira coisa que a gente tinha é que o x não podia passar de 3. Então, vamos colocar um x igual aqui 3. Não posso passar o y de 4. Vou colocar aqui o meu 4. O x tinha que ser positivo, está aqui. O y tinha que ser positivo, está aqui. E a gente tinha que x mais 2y, mais ou menos por aqui. Então, esse aqui seria o x mais 2y. Essa é a reta x mais 2y igual a 9. Tá? Essa reta, o x mais 2y não poderia ser maior que 9. Ou seja, para ele não ser maior que 9, significa que ele tem que ser menor nessa área aqui. Então, o problema a ser resolvido é todo mundo menor que esse trechinho, todo mundo menor que esse trecho, menor que esse, maior do que esse e maior do que isso. Ou seja, essa área interna. Então, o problema que a gente quer resolver é, dentro dessa área interna, o Excel vai ter que me escolher um ponto que me dê o máximo daquela função z. Quando a gente estuda lá em pesquisa operacional, a gente percebe que, na verdade, a solução é você pegar uma reta que é paralela ao bico que você tem e você vai andando com essa reta paralela. O bico mais distante da figura é o que vai te dar exatamente o ótimo. Seria, por exemplo, esse aqui. Esse seria o seu ótimo. Tá?
Então, isso que você está fazendo. O Excel ele começa a rodar jogando vários pontos. Então, ele joga um XY aqui, outro aqui, outro aqui. Vai testando esse XY até achar o máximo. Vocês vão ver que exatamente ele vai achar o máximo aqui no ponto. Bom, para quem tem dificuldade em enxergar isso em 3D, então em 3D como seria em 3D? Em 3D eu teria 3 eixos, né? Então seria aqui esse primeiro eixo, que seria o Z, esse aqui, por exemplo, que é o Y, esse aqui que seria o X. Então eu tenho X, Y, e aqui o Z, que é o F de X, Y. Vou ter um plano aqui, né? Vou ter umas restrições aqui embaixo, que são outros planos, e eu vou ter que encontrar exatamente o ótimo, ou seja, o valor ótimo no caso é o valor máximo. De quem? Da função objetivo. Valor máximo de Z. Quem seria isso quando a gente tem um gráfico em 3D então? Seria exatamente isso daqui, ó. Essa daqui é exatamente a apresentação desse problema. Então essa rampa aqui é o Z, ou seja, aquilo que eu quero maximizar, o 5x mais 2y. Esse é o plano 5x mais 2y. Esse plano aqui, pode ver que tem um eixo x aqui, ó, esse plano aqui é o x igual a 3. Esse outro plano aqui é o y igual a 4. E ainda eu tenho aqui o plano x mais 2y, que está bem escondido aqui embaixo, ó, cortando na diagonal a parede de x e y. Eu tenho lá x mais 2y menor ou igual a 9. Então, esses 3 planos estão limitando a minha função objetiva, que é essa mais em verde aqui, que é o z de ser infinito. Não tenho, na verdade, na vida real a gente não vai ter solução sendo infinito. Então, onde está o máximo aqui? O máximo está, primeiro, eu não posso passar daqui. Eu não posso passar daqui. E além disso, no x e y aqui, quando ele encontrar essa parte aqui, eu não posso passar também. Então existe uma parede subindo aqui, tá vendo? Existe uma parede que está subindo, que é o x mais 2y. Aonde que está essa parede aqui? Ó? Essa parede está cortando exatamente nesse ponto. Como a parede está cortando exatamente nesse ponto, se eu vier, e esse z está sempre aumentando, ó, ele vem subindo, 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 o máximo realmente que eu vou encontrar é esse ponto aqui. Quer ver só como é que é esse máximo? Se eu deitar a figura agora aqui, ó, é aquele que eu desenhei meio grosseiramente lá, mas olha, é exatamente esse ponto aqui. Esse é o ponto de máximo, porque bateu nessa parede, né? Limitou-se por essa parede, para cá e para cá. Então esse é o máximo. Esse daqui, exatamente nesse ponto aqui, eu tenho o valor do máximo. Para você utilizar isso no Excel, então vamos usar isso lá no Excel. Então no Excel, eu tenho o seguinte. Uma maneira de resolver é você montar assim, a variável que você quer minimizar, maximizar, minimizar, otimizar. Então no nosso caso era z igual a x mais y. Então eu vou colocar aqui, o x era 5x mais 2y. Então a gente coloca aqui 5x aqui, mais 2y aqui. Como eu não sei quem é o ótimo, porque quem vai ter que achar para mim é o Excel, os primeiros valores eu jogo 0, 0. Tá? 0, 0. Essas funções estão todas programadas, tá vendo? Essa função z é 5 vezes o x que eu desconheço, o ótimo, mais 2 vezes o y que eu desconheço, que também é um ótimo, por isso que é 0. Então, essa função está programada aqui. Sujeito a quais restrições? Eu tenho, na verdade, eu tenho aqui 3 restrições. Uma é x, então eu vou colocar aqui 1 vezes x, que eu desconheço, mais 1, né, vezes y, ou x mais 2y no caso, tem que ser menor ou igual que 9. Né? Essa é a primeira restrição. Esse lado, esse L e LD é o lado esquerdo da equação. Olha quem é o lado esquerdo. O lado esquerdo é a equação. Ó. Tá? Então, essa equação aqui, quem que é essa equação? É 1 vezes o x ótimo, que eu ainda não conheço, mais 2 vezes o y ótimo, que eu não conheço, que tem que ser menor do que 9. A próxima equação é o que? X menor ou igual a 3. Então, x 0y menor ou igual a 3. Tá? Quem que é esse lado esquerdo? É essa fórmula aqui. Ó. De novo, 1x mais 0y, tá? Ó. Menor ou igual que 3. O menor ou igual não apareceu ainda porque eu não chamei o solver ainda para a nossa história. Né?
A outra inequação é quem? É y menor ou igual a 4. Então, 0 vezes x mais 1 vezes y menor ou igual que 4. Quem que é o lado esquerdo? Esse lado esquerdo é exatamente essa equação que vocês têm que montar. Ó. Então, vai ser 0x, 1y, tá? Menor ou igual a 4. Ainda não entrando no solver. Onde está o solver? O solver do Excel está aqui. Está exatamente aqui. Ou seja, se você procurar ele, qual é a barra que ele vai estar, ele está na barra de dados. Você clicando na barra de dados tem que estar habilitado, né? Então, no Excel, antes de você entrar, tem que habilitar ele. Então, você vai na barra de dados, habilita o solver e clica no solver. Então, eu vou clicar aqui no solver. Bom, no solver, então, agora a gente entra numa parte que a gente tem que programar ele. Por exemplo, vamos programar ele aqui. Eu quero aqui, posso maximizar, minimizar ou buscar o valor exato. Eu quero aqui maximizar quem? Quero maximizar as células que são variáveis. Que células são essas que são variáveis? As células que são variáveis são essas duas aqui, que no começo está 0, 0. Então eu venho aqui, quero maximizar essas duas células aqui. Sujeito A, o sujeito A. Agora que eu vou colocar nas restrições dessas equações exatamente quem eu quero. Então, o primeiro, D9 menor ou igual a E9, que no caso é exatamente esse cara aqui, ó, lado esquerdo, essa equação menor ou igual que 9, que não tinha nada ainda. A mesma coisa para o 10, né, que tem que ser menor ou igual, e o 11, eu venho aqui e troco ele para menor ou igual. Sempre você vai adicionando novas restrições no botão adicionar. Ele já é, ou se você quiser alterar igual eu fiz, você clicar em alterar, ó, a célula, quem é a célula D11? É onde está a fórmula aqui, menor ou igual que o lado direito, que é a restrição que você quer. E aqui você tem menor ou igual, maior ou igual, assim por diante. Tá? Você pode ficar, mexer à vontade. Está faltando então a gente fazer a restrição do positivo. A restrição do positivo vai estar no opções. Ó. Você vem aqui no opções, presumir não negativos. E aí tem um problema. Nunca se esqueça, se você está resolvendo um problema linear, de presumir o modelo linear. Senão não vai dar pau. Senão ele não funciona. Então tem que estar esses dois botões clicados. Você fez isso, está pronto para resolver o problema. Então você vem aqui resolver. Vamos pôr aqui no zoom aqui para ele resolver. É aqui que você tem que clicar. Olha lá. Manter a solução que ele achou? Manter. Então dá OK. E aí, olha só que interessante. Qual a resposta? Ponto X ótimo é 3. Ponto Y ótimo é 3. Solução máxima possível desse problema, não tem como ser maior, é o 21. Por que ele é melhor? Porque se qualquer outro valor que você colocar, vai estourar a restrição. Então, por exemplo, se você exigir que aqui seja 5, realmente, você encontrou maior. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Você estourou a última restrição. E estourou essa também. Né? Porque era tudo menor ou igual. Então, realmente, o 3 e 3 é a melhor solução que você tem. E o máximo desse problema seria 21. Máximo do que? Então, os alunos normalmente perguntam o máximo do que a gente está resolvendo. Vamos voltar para o nosso problema aqui. Então, suponha que eu tenho o seguinte. Um problema de ações, né, onde o cliente tem R$100 para gastar. Ele foi na corretora, a corretora sugeriu dois tipos de ação. Uma é bastante arriscada e a outra é menos arriscada. Então vamos supor que eu tenho aqui, vamos chamar aqui de X, vai ser minha ação A. E Y, a minha ação B. Tá? Então como eu vou montar isso? Ele me disse que a primeira é uma ação dá 10% de retorno e a segunda 7%. Então eu quero maximizar meu lucro. O cliente quer maximizar o lucro. Maximizar a função Z, sujeito a um rendimento aqui de 10% da ação A, mais 7% da ação B, sujeito a. Quais são as restrições? O cliente resolve investir no máximo R$60 em A. Então, X máximo R$60 em A, no mínimo R$20 em B, B aqui é o nosso Y,
E ele não quer, como ele tem 100 reais, a soma dos dois não pode passar do que o cara tem de dinheiro. Então x mais y menor ou igual a 100. Além de que eu tenho que ter x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Como resolver isso então? Bom, antes de dar uma olhadinha lá no nosso gráfico 3D, como ficaria essa função aqui em 3D? Essa função aqui é exatamente essa daqui. Aqui. Olha que meio confuso que fica, não. Mas aqui eu tenho lá assim, ó, x, tá vendo? O x limitado que o cara não quer que passe de 60, o y limitado também que ele não quer, ele quer maior que 20, então esse aqui seria o y maior que 20, né? Y maior que 20, x menor que 60, e a soma dos dois seria esse plano aqui, não pode passar de 100, ó. Observe que x mais y no negócio é um plano inclinado, cortando exatamente a função z, que de novo é uma função rampa, que é um plano. Qual seria o máximo desse? Se eu deitar esse gráfico aqui em 2D, aonde vocês vão achar que é o máximo? É exatamente o ponto mais extremo do fim do xy. Então, ó, maior que esse, menor que esse, menor que esse, menor que esse. Qual é o ponto mais extremo? Esse. Que ponto será esse? Se a gente voltar então no Excel, vamos voltar no Excel e vamos resolver o problema de novo. Então, eu tenho aqui 0,1, ou seja, 10% de retorno da ação A, 7% da ação B. Eu não conheço ainda qual é o ótimo, então eu chuto 0. Vou chutar 0 aqui. A restrição. Quem eram as restrições? Então eu tenho lá que a minha restrição era menor que 60, maior que 20, x mais y menor ou igual a 100. Então, vamos colocar aqui x mais y menor ou igual a 100, x menor ou igual a 60 e o y maior ou igual a 20. Vamos no solver modificar esses parâmetros, né? Então vou colocar aqui no solver. Solver, o nosso 11 agora aqui, ó, alterar para maior ou igual. Dá OK, resolver, manter o cenário, né? Fecho aqui. Qual será o ótimo? Olha lá, x 60 reais, ou seja, investe 60 reais na ação A, 40 reais na ação B. Quanto você espera de lucro no mês? R$8,8 para esse conjunto de ações, respeitando exatamente os limites, tá? No mínimo 20 tinha que ser maior, foi. Não pode passar de 60, não passou. Os dois não pode passar de 100, não passou. A solução é exatamente essa do gráfico que eu mostrei aqui para vocês. Então pegar exatamente esse ponto aqui, é o 60x, é o 30y, que é aqui, tá? E vai me dar 8, ou seja, exatamente esse pedaço aqui vai me dar R$8,8 de lucro no mês, tá? E é assim que a gente resolve então um solver, resolve programação linear de maneira fácil. Mas se vocês tiverem ainda dificuldade, vai lá no mudançasabruptas.com.br, na parte de otimização linear na aba esquerda, tem lá todo o texto explicando exatamente esses exemplos que eu já resolvi. Um abraço, até mais.